Olá, uma ótima semana para você. É um grande privilégio estarmos juntos aqui no culto de domingo, um momento especial de comunhão, de adoração a Deus, de encontro entre a grande família adventista em Mogi das Cruzes. É muito bom nós estarmos juntos aqui. Hoje, diferente dos outros dias, estamos com um programa aqui gravado, tá? Então hoje nós vamos estar com o nosso culto gravado, mas a sua interação é ao vivo, então deixa o seu recado, deixa o seu pedido, nós vamos estar orando por você, seja no Facebook, no YouTube, mas é bom estarmos juntos aqui para adorarmos o nosso Deus e Salvador. O tema de hoje, aliás, é sobre salvação. Traz as crianças aí para perto da sala que tem história infantil. Você que gosta de música, de mensagem musical, de música bem cantada, com letra que nos inspira, com instrumentos que nos levam para perto de Cristo, então também fica conectado com a gente que no culto de hoje tem tudo isso e mais um pouco aqui para você. Continua conectado com a gente, compartilha o culto com outras pessoas, coloca o seu pedido, nós vamos ter um momento de oração por você também. E que Deus abençoe você nessa nova semana, certamente Ele estará junto com você para superar qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer nova situação que aparecer aí na sua vida. Por isso nós vamos adorar a Deus agora cantando Adorai. Canta junto com a gente, coloca aí a sua voz para louvar a Deus, para falar um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e pedir a presença dEle nessa nova semana que está diante de nós. Canta junto, adorai, até daqui a pouco. Adorar quem tudo fez e nos mantém como o seu poder, ó louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorar quem tudo fez e nos mantém
nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adore o Deus que quer reinar em teu viver. Essa é a mensagem do hino que nós acabamos de cantar juntos aqui. Que Deus nos abençoe, que Ele possa estar sempre habitando em nossa vida, reinando em nossa vida, e por isso o adoramos. Você já colocou aí o seu pedido de oração, mandou o seu recado, para entendermos que estamos em comunidade, entre amigos que creem da mesma forma, que acreditam no mesmo Deus. Então deixa o seu recado, o seu pedido aqui, para que possamos orar por vocês, para que possamos estar unidos em oração hoje, nesta noite, pedindo principalmente que o Espírito Santo habite na nossa vida e nos livre das tentações, dos obstáculos, dos grandes problemas, das grandes dificuldades que estão diante de nós nessa nova semana. Ainda estamos lutando, certamente muitas pessoas aí estão preocupadas com a sua saúde, preocupadas com Covid, preocupadas com cirurgias que estão agendadas. A gente vai sempre buscando a Deus para se manter firme na esperança. Mas eu tenho uma mensagem especial para você hoje, que é o seguinte: Deus te enviou para nessa semana testemunhar para alguém. Possivelmente você já até tem em mente quem seja essa pessoa, mas se planeje, se prepare para falar deste Cristo para outras pessoas, para amar o seu próximo durante essa próxima semana também. O tema de hoje é sobre salvação. Vamos olhar um pouquinho em vários textos bíblicos como é que Deus agiu em nosso favor, qual foi a sua motivação, o que Ele fez e por que isso garante a nossa salvação. Vamos olhar para isso na palavra de Deus em diversos textos da Bíblia. Prepara a sua Bíblia aí para que a gente possa junto estudar daqui a pouquinho. Vai colocando o seu pedido, o seu agradecimento, mas agora é a hora das crianças. Chama as crianças aí para a sala, para perto de onde você está, porque nós temos uma história muito bonita. Vem lá do canal fantástico Mundo da Bíblia, que é o canal que nós temos sempre trazido as histórias. Elas são interativas, elas têm trazido histórias muito bonitas da palavra de Deus para nós. Então assiste agora junto aí com a criançada na sala. Esse é o momento de vocês. Olá, você já ouviu a mesma história contada por várias pessoas diferentes? Assim acontece na nossa Bíblia. A história do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ela é contada no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, e cada um deles acrescenta algum detalhe. Vale a pena acompanhar em todos esses livros da Bíblia. Vejam o que aconteceu. Os discípulos estavam ensinando, curando, ajudando pessoas e haviam passado longe de casa vários dias. E
quando eles retornam, estavam cansados. Jesus viu que eles estavam precisando descansar um pouco. Jesus também estava cansado. E eles então, Jesus sugere assim: venham aqui comigo, entrem no barco, nós vamos atravessar o lago da Galileia e vamos ficar do outro lado um pouco quietinhos. E eles fizeram isso, se afastaram da multidão, entraram no barco, atravessaram o mar da Galileia e eles ficaram um pouco, por algum tempo, quietos, sozinhos, descansando e conversando, porque aí eles podiam contar sobre o que tinha acontecido nas suas viagens e eles podiam aprender de Jesus como cuidar melhor das pessoas. Mas sabem, não demorou muito para que muitas pessoas já começassem a chegar e descobrir onde eles estavam e estavam ao redor deles, porque muitos queriam ser curados de suas doenças. Muitos estavam tristes e precisavam de ajuda. E Jesus, por mais que ainda estivesse cansado, quando ele olhou aquela multidão precisando dele, seu coração se encheu de amor e compaixão e ele começou a ajudá-las, e ele começou a ensiná-las, e ele começou a curá-las. Ele ficou ali junto delas e passaram muitas horas e quem sabe o dia inteiro, e aquela grande multidão não foi embora. Esqueceram da hora de comer, esqueceram de tudo. Ficaram ali com Jesus. Quando, quem sabe, já está chegando no final do dia, Jesus olha para os discípulos: essas pessoas precisam comer. O que você acha que estava acontecendo? Eles estavam... o quê? Que fome. Eu também. Crianças, será que alguém havia trazido comidinha? Ah, só um rapaz trouxe seu lanchinho. Não eram 5 pães e 2 peixinhos? Sim, Ayla. 5 pães, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães e 2 peixinhos. Ah, mas isso seria suficiente para uma multidão? Havia ali 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, não sei, eram muitos, milhares. E Jesus então tomou os pães e os peixinhos e os abençoou em oração e devolveu aos discípulos. E eles então, a pedido de Jesus, pediram que toda a multidão sentada ali na relva, na encosta do monte, se juntassem em grupos de 50, de 100, e eles foram distribuindo, e houve comida para todos. E ainda sobrou, mas eles desperdiçaram? Não jogaram nenhuma comidinha fora. Juntaram tudo que havia ficado e ainda sobraram 12 cestos que poderiam ser levados para outras pessoas. É um milagre. Jesus alimentou toda a multidão. É um milagre. Alícia, Ayla, crianças, para Deus nada é impossível. Eu acredito. E o milagre aconteceu e pode acontecer conosco. Eu espero vocês na próxima história. Um beijo. Aí está o fantástico mundo da Bíblia, uma história linda da multiplicação dos pães e peixes, contada junto com as crianças. Vocês participaram aí, crianças em casa. É fantástico como Deus cuida dos seus filhinhos, como Deus se preocupa com as nossas necessidades, do tamanho que elas forem, mesmo que forem milhares de pessoas para comer pães e peixes. Obrigado pela história da professora Cristina. Agora, eu gostaria de lembrar você de que o culto de hoje foi gravado. Eu não estou ao vivo com vocês, mas vocês estão aí assistindo juntos, comentando, deixando o seu pedido, o seu agradecimento, e vai ser uma bênção, vai ser um privilégio poder orar com vocês.
Lembrando que na semana que vem, não agora nessa semana, mas a partir do dia 19, nós vamos estar juntos a semana toda. Hoje a gente está gravado aqui, mas na semana do dia 19 ao dia 26, nós estaremos juntos na Semana da Primavera. A associação vai transmitir uma semana especial, com pregador especial, com mensagem musical especial, às 20 horas. Às 19h30, nós vamos estar ao vivo sempre com você no nosso canal, orando junto, fazendo um momento de intimidade espiritual e de intensidade. A semana toda nós vamos entrar um pouquinho, conversar, trazer os nossos convidados para conhecer a nossa igreja através aqui do culto virtual, do culto ao vivo. Então vai se preparando, vai começando a convidar as pessoas para participar dessa jornada, dessa semana espiritual. Agora é o momento de você colocar, a última oportunidade de colocar o seu pedido antes de fazermos a oração pelos pedidos, oração intercessória. Enquanto você tem esse tempo, nós vamos louvar a Deus cantando Só com Teu Deus, porque é só com Ele que nós somos mais do que vencedores e alcançamos vida eterna. Enquanto canta junto com a música, você escreve o seu pedido. Até daqui a pouco. Só com teu Deus, sublime paz e bênção, sim, sempre a sós com Deus por onde for. Só com teu Deus, seu rosto contemplando, só sempre ouvindo sua voz de amor. Só com teu Deus nas horas mais difíceis, paz Ele tem para os filhos seus. Só com teu Deus serás o exemplo vivo, luz da verdade e do amor de Deus. Só com teu Deus, supremo bem infindo, tal comunhão dará prazer sem par. Só com teu Deus, fiel até a morte, vais para sempre com teu Deus andar. Só com teu Deus vai para sempre andar. Que mensagem, que frase poderosa, maravilhosa, que deve ter inspirado você a colocar o seu pedido, a sua gratidão aqui no chat no YouTube ou no Facebook nos comentários. Certamente que logo depois dessa transmissão aqui gravada, eu vou estar lendo todos esses pedidos e orando por você nas minhas orações pessoais diárias. Então coloca aí o seu pedido. Eu busquei o Salmo 121 em forma aqui de um texto já selecionado, que normalmente é usado para momentos de falas como essas.
de leitura responsiva, por exemplo. E esse texto diz o seguinte: eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E essa é a promessa de Deus que inspira nosso momento de oração. Feche seus olhos. Esse é um momento de se conectar com o Salvador. Então, com os olhos fechados, nós conseguimos nos conectar melhor com Ele. Vamos orar. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por este momento único de comunhão contigo. Por favor, nos abençoe e traga a tua paz, a tua esperança ao nosso coração, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado e não vai nos desamparar. Esteja com todos os seus filhos nesse momento, com os pedidos sobre doença física, emocional, nos relacionamentos. Me lembro aqui de diversas famílias que sofrem com grandes problemas dentro dos seus lares. Muitos queridos nossos estão envolvidos com o vício, com a violência. Por favor, nos livre de todas essas tentações, de todo este pecado. Nos dê, por favor, a tua cura, seja ela física, emocional ou espiritual, e abra agora o nosso coração e o nosso entendimento a olharmos para a tua palavra, compreendendo mais acerca da tua salvação. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Antes de abrirmos a palavra, gostaria que você tivesse agora aquele momento reflexivo, maravilhoso, de contato com uma mensagem musical do cantor Mateus Riso. Ouça essa música, deixe que o Espírito Celeste tome conta do seu lar e depois nós vamos começar a reflexão deste culto. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar o meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos
seguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mundo insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Vamos subir para o céu, essa é a promessa de Deus para nós. Mas para chegarmos lá, precisamos passar então pelo processo de salvação, precisamos compreender qual é este plano que Deus tem para cada um de nós. Você está com a sua Bíblia? Essa é a minha pergunta para você. Sempre está com a sua Bíblia aí? Eu estou com a minha aqui. Vamos começar abrindo a Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 4, nos versos 8 a 9. Hoje é uma daquelas reflexões onde a gente abre a Bíblia em diversas passagens, em vários textos bíblicos, fazendo com que assim a gente tenha uma ideia geral sobre um tema. Eu tenho buscado aqui variado as maneiras com que nós apresentamos as reflexões, exatamente para que você primeiro não se canse de um só modo e de outro, já que nós temos tido esse tempo juntos, para que a gente possa explorar os temas bíblicos de maneira bem ampla. Então, aqui eu convido você a ir para 1 João, no capítulo 4, nos versos 8 e 9. Você conhece de cor esses textos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A primeira informação é que Deus é amor, então todos os seus atos, todas as suas falas, tudo que ele faz, ele é baseado no amor. Portanto, busque sempre compreender as ações, as ordens e o plano de Deus sobre essa perspectiva. É importante agora pararmos para analisar o outro verso, verso 9. O verso 9 diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus. Ele prova o seu amor, ou há argumentos acerca do seu amor, através de um gesto, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Então aqui já vem a essência da nossa conversa. Deus é amor e o seu amor se manifestou no ato de enviar o seu Filho para vivermos por meio dele. A salvação é exatamente isso. João aqui resume toda a nossa conversa dessa reflexão. Então agora a gente vai olhar para os outros textos bíblicos para saber exatamente sobre o que João está falando. Nós já sabemos que o resumo é: Deus nos ama e ele deixou isso claro, enviando o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Mas nós não temos vida hoje porque o que nos distancia de Deus? É isso que a gente vai olhar agora nos outros textos bíblicos. Então, nós vamos continuar nossa jornada agora em Gênesis, no capítulo 3, verso 8. Eu disse para você que você ia folhear bastante a Bíblia. Eu queria lembrar você que lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 a 31, a gente encontra Deus criando o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados pelo amor de Deus e somos parecidos com Ele, a imagem e semelhança dele. Mais do que isso, Deus nos ama e quer nos resgatar à sua imagem e semelhança. Mas o que nos distanciou dele? Capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É um pouco repetitivo você olhar de novo para o pecado, o início do pecado do ser humano? Eu acho que não. Eu acho que deveria fazer parte da nossa reflexão diária, lembrar que nós somos pecadores. De como isso começou? Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado é a transgressão da lei, tinha uma lei, a lei era não comer daquela árvore da ciência do bem e do mal, só uma de todas as árvores, um único fruto, eles desobedecem a Deus, e agora quando se acham em pecado, além de perceberem a sua nudez, além de terem vergonha dos seus atos, eles se escondem de Deus. Pecado cria distância entre nós e Deus, obstáculo entre nós e Deus. Por isso é tão importante que a salvação ocorra na nossa vida, porque ela traz a gente de volta para perto do Salvador. É isso que você quer para a sua vida? Vamos agora para Romanos, no capítulo 3, verso 23, porque há um sentimento, muitas vezes, que chega até nós que diz o seguinte: puxa, isso é um problema lá de Adão e Eva. Foram eles que pecaram, por que eu tenho a ver com isso? Muito bem, se nós formos para Romanos no capítulo 3, verso 23, nós vamos ter exatamente a informação de que não é um problema lá de Adão e Eva, é um problema nosso hoje. É um problema seu e é um problema meu. O pecado que nos distancia de Deus. 3:23. Pois todos, e todos é todo mundo mesmo, tá? Não são todos os que não estão dentro da igreja, não são todos os que moram em certo lugar do mundo, mas todo o ser humano, todos nós. Isso deixa a gente no mesmo patamar de igualdade, por isso não há ninguém melhor do que o outro, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos dessa salvação anunciada em João, no primeiro texto que nós lemos. Se nós todos pecamos assim como Adão e Eva, todos nós estamos hoje num abismo, num distanciamento em relação a Deus. E isso é terrível, porque nós só existimos porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Estar distante de Deus significa estar fora do plano, estar fora de sintonia, estar com problema. Por exemplo, você foi feito para dormir uma quantidade X de horas por noite, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas não muito menos do que 6, 7 horas, não muito mais do que 8, 9 horas ali dentro desse patamar. Todo mundo deveria descansar durante a noite. Mas quando você passa uma noite em claro, sem dormir, sem dedicar esse tempo ao descanso, o que acontece com o seu corpo? No outro dia você está sonolento, os pensamentos estão turvos, você tem algumas dores que você não tinha no dia anterior,
você não consegue executar as coisas que você gostaria de fazer do jeito certo. E aí, de repente, você pensa, estou com um problema. Isso é pecado. Estou com um problema. Nós estamos fora do plano original, fora da rota. E por isso precisamos de alguém que nos traga de volta para o plano original. E aí vem a história da salvação. No Romanos capítulo 5, verso agora 18 e 19, de vez em quando eu dou uma olhadinha na minha cola aqui, eu não decorei todos esses textos. Então 5, 18 e 19, nós vamos encontrar essa relação entre o pecado, onde se origina lá em Adão, e aonde ele vai receber a sua solução no que a Bíblia chama do segundo Adão. Isso é muito importante, esse texto é fundamental para a nossa compreensão agora. Verso 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como por um homem ou pelos primeiros pais veio o pecado ao mundo, também assim virá ou veio a solução, salvação. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E você sabe de quem eu estou falando de Jesus Cristo. Nós lemos lá no início da nossa reflexão de que Deus amou o mundo, as suas criaturas, e isso ficou claro através de ele ter enviado o seu Filho por nós. Quem é esse Filho enviado? Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem com os seus queridos. Eu disse para você que o desafio dessa semana é testemunho, e não há outro assunto mais importante do que testemunhar acerca do plano da salvação. Por isso, aí está um segredo para você. Gálatas no capítulo 3, nós vamos até lá agora. Gálatas no capítulo 3, você vai encontrar no verso 13, então Gálatas 3, verso 13, a continuação dessa nossa conversa. Até agora, nós apontamos para o problema e para uma pessoa, uma só pessoa, ou um só Deus que vem para resolver esse problema. Gálatas, no capítulo 3, verso 13, vai deixar isso de maneira escancarada, clara para nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quem é que no nosso lugar, assim como o pecado entra pelo casal, quem é que vem solucionar e nos dar salvação por meio de quem é esse que traz a solução? Cristo, claramente Cristo. Por isso há um relacionamento profundo com Ele, por isso há uma dívida profunda nossa com o nosso Salvador. Por isso Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele é o nosso intercessor. Por isso nós entregamos nossa vida nas mãos dele. Por isso é tão importante entender sobre a vida, ministério de Cristo e quais são as orientações, as ordens dele para nós. Você conhece bem o Salvador? Esta é uma boa pergunta para esse momento. Nós vamos continuar a nossa leitura agora em Hebreus. Hebreus, no capítulo 2, no verso 8 e 9. Eu disse que a gente ia ler vários textos. Vai folheando a sua Bíblia. A gente está aqui no Novo Testamento, em livros perto um do outro, tá fácil. Hebreus, no capítulo 2, verso 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos,
Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui está uma declaração do sacrifício de Cristo por nós, do que Ele fez em nosso lugar. Mais do que isso, aqui está também uma pequena já ideia ou explicação do porquê nós vivemos num mundo onde Cristo já morreu por nós, mas ainda assim vivemos no meio do pecado. É o já e o não ainda. Primeiro, entenda que Cristo é a solução para os nossos problemas. O plano da salvação, já que o ser humano pecou, precisava de um intercessor sem pecado. Então Cristo é enviado em nosso lugar para sofrer a pena do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo veio morrer em nosso lugar. Mas Ele ainda não voltou para encerrar de vez a história do pecado. Isso começa a ficar claro aqui no texto de Hebreus. Mas a gente vai continuar a nossa jornada, porque ainda tem alguns textos muito interessantes sobre a nossa salvação, sobre este plano de Deus para nós olharmos. Hebreus, agora nós acabamos de ler, vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vai folheando a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, Cristo não teve pecados. Aliás, essa era a exigência, essa é a exigência para que ele pudesse pagar o preço. Um inocente, sem pecado, morrendo pelos pecadores. Há também um pouco de crueldade nesse fato, porque o ser humano não só participou da morte de Cristo, mas além disso, a maldade do pecado fez com que essa morte fosse trágica, dolorosa, fosse terrível. Isso nunca foi necessário, mas o ser humano se deixou entregar tanto ao pecado que acabou fazendo com que a morte de Cristo fosse assim terrível. Atos, no capítulo 3, verso 19, nós vamos entender como isso agora faz parte da nossa vida. Até agora entendemos o que Cristo fez por nós, mas como que o perdão, a salvação dele pode agora nos alcançar? Como isso pode ser realidade agora na minha vida? Atos, no capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Enquanto Cristo não havia morrido em nosso lugar, não tinha solução para o pecado, o nosso destino era a morte eterna. Agora que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, podemos ter acesso a essa salvação. Qual é o modo de sermos considerados justificados? É simplesmente quando nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos pecados, arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam cancelados, esquecidos. Essa é uma tarefa diária. Não deixe passar um dia sem abrir o seu coração e confessar os seus pecados a Cristo. A solução está pronta, está aí, Ele morreu em nosso lugar, mas deixar que isso seja em vão, acho que pior do que todas as outras escolhas. Cristo hoje te chama para um arrependimento, para uma conversão real, genuína na nossa vida. Vamos olhar sobre isso ainda. Eu sei que já pregamos sobre perdão algumas vezes aqui, mas deixa eu reforçar esse convite para você, voltando a 1 João, agora no capítulo 1, no verso 9.
Então, 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. É a Bíblia reafirmando, e eu posso citar mais de uma dezena, acho que quase uma centena de versos, aonde a Bíblia afirma que você pode ter o seu pecado perdoado. E veja que não tem nenhuma condição para isso, basta confessarmos, nos arrependermos, basta nos apropriarmos desta salvação que já está pronta, que já foi executada por você e para mim, certo? Essa mensagem não traz uma esperança, uma alegria para o seu coração? Ela me anima muito, ela me mostra que por maiores que sejam os problemas dessa semana, nada vai poder impedir que eu alcance a salvação. Basta eu me arrepender, confessar dos meus pecados. Logicamente que é um processo de crescimento diário, mas relacionamento com Deus é o segredo para isso, e é esse o convite que Ele está fazendo para você hoje. Vamos voltar a Romanos no capítulo 8, verso 1, porque a gente está realmente agora nessa direção de textos que provem para nós de que com Cristo estamos libertos, não somos mais condenados. O verso 1 de Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar num relacionamento com Ele, aceitar o seu sacrifício, se arrepender dos nossos pecados, deixar que o mérito dele justifique os nossos pecados. É vestir as suas vestes e todas essas expressões que levam simplesmente para a mesma direção, se relacionar, voltar a se aproximar de Cristo. Porque o pecado nos separa, mas a salvação nos aproxima, religa o nosso relacionamento com Deus. Por isso eu convido você agora para entregar a sua vida a Jesus. Porque quando nós nos entregamos a Ele, não há mais condenação, somos libertos, estamos livres agora do jugo do pecado. Os nossos últimos versos vão em direção agora de o fechamento dessa salvação. Como que ela ocorre na nossa vida? João no capítulo 1, verso 12. Agora no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O seu status está agora pronto para ser alterado. Nós nos chamamos de pecadores há instantes atrás. Lembramos de como isso começou e de como isso afeta a todos nós. Mas, de repente, aos que creem, o status muda. Você não é mais chamado de pecador, mas agora de filho de Deus. Simplesmente porque creu, aceitou o sacrifício dele. Isso não é maravilhoso? Eu fico emocionado com essa afirmação poderosa. Vamos agora para 1 João, no capítulo 5, verso 11 e 13, o penúltimo verso da nossa conversa. Nós folheamos bastante da Bíblia, exatamente para provar que esse tema é o tema central de toda a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, resumindo toda a nossa conversa. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, diz João, a fim de sabermos que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é se relacionar com Deus, é falar com Ele, é confiar nele, é entregar a Ele as nossas ansiedades, e Ele sempre está disposto a nos ouvir.
O convite é: se relacione com Deus hoje, amanhã e sempre. É através da oração que nós vamos conseguir confessar os nossos pecados, refletir sobre a nossa vida, tomar decisões de obediência. É simplesmente entendendo que somos pecadores, que sentimos a necessidade de Deus, é compreendendo que Ele é um Deus de amor, que podemos ir até Ele sem medo de sermos recusados por Ele, é entender que o processo é simplesmente decisão de crer e confessar os nossos pecados e receber o perdão e a salvação dele, que nos traz calma e tranquilidade para vivermos e vivemos uma vida de testemunho, contarmos para outras pessoas, porque isso nos entusiasma. A gente fica cheio agora de vontade de dizer para os outros que não é complicado, porque é simples, que é acessível, que está disponível e que há esperança para todos aqueles que pecaram. Eu vou terminar com o texto mais clássico de todos, aquele que você conhece de cor, aquele que você sabe, que você se lembra todos os dias, que você poderia fazer dele o verso áureo da sua vida, que é João 3,16, e lá está escrito, eu vou recitar para você lendo aqui o texto original, mas quase que a gente não precisa, né? Certamente não, mas eu gostaria de ler na Bíblia para você ter isso como base para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa seja a mensagem que te acompanha durante essa semana. Que você se sinta pertencente a Deus. E mais do que isso, que você confesse os seus pecados. E não deixe que o sacrifício de Cristo seja em vão. Além disso, você seja uma testemunha eficaz, fiel nessa semana, contando para outros isso que você descobriu na palavra de Deus. Se não descobriu hoje, reafirmou, tem certeza, está com os versos na sua mente para contar para outros, para sentar junto e dizer: vamos ler a Bíblia porque eu sei exatamente o que eu quero te contar. Eu quero te contar que existe esperança neste mundo de caos, neste mundo de mal, de pecado. Eu sei como completar este vazio existencial dentro do seu coração. Feche seus olhos. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por palavras tão maravilhosas e benditas que encontramos nas Escrituras Sagradas. Por favor, que esta não seja apenas uma mensagem, mas uma decisão, mas esperança, conforto e salvação na vida de todos nós. Obrigado por termos este tempo, este momento, para lembrarmos destas palavras, para escolhermos a Ti e vivenciarmos a Tua salvação. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que essa semana seja maravilhosa na presença de Cristo. E eu tenho certeza que será. Quarta-feira temos um encontro às 20 horas. E eu quero saber de você quais serão as grandes vitórias que Deus vai lhe dar nessa semana. Deus abençoe você ricamente e até lá, aguardo você. Obrigado por ter estado conosco hoje, mesmo num culto gravado. Mas foram só, acho que 1 ou 2 nesses meses todos. Obrigado pela sua companhia, por ter adorado a Deus junto conosco. Até quarta.